gente vai para o Rio de Janeiro não só com o poeta, mas também o fotógrafo da nação. Vocês podem acompanhar o Pedro Henrique Torre nas redes sociais, porque ele tira fotos de todas as maravilhas ali da Gávea, do Cristo, do Corcovado e da bandeira rubro-negra, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um beijo para Mário, um abraço para o Breiler também. Quando tem oportunidade, a gente sempre pega um ângulo aqui para, enfim, se distrair com o ambiente. Mas o Flamengo tá nessa expectativa aí desse jogo, desse fim de semana, porque é um confronto muito importante, né? Ano passado esteve lá no Morumbi, acabou derrotado no confronto, na final da Copa do Brasil, foi empate, mas o Flamengo saiu sem o título, então o Flamengo volta ao Morumbi para esse confronto importante contra o São Paulo. Tem desfalques importantes. O Pedro está suspenso, o Luiz Araújo, cria do São Paulo, ex-cria não, mas cria do São Paulo também está suspenso, terceiro cartão amarelo, então ambos ficam fora dessa partida. O Luiz Araújo foi muito bem no jogo contra o Palmeiras no meio de semana. Então o técnico Tite pensa ali quem vai colocar no lugar, já que ele muito provavelmente não vai contar com o Everton Cebolinha, que saiu ainda no primeiro tempo, 20 minutos de jogo contra o Palmeiras, questão ali muscular, sentiu o adutor da coxa direita, mais uma lesão não, ainda não está confirmada, mas mais um problema pelo menos do Everton Cebolinha, está no DM, não treinando na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu. Quem treinou mais uma vez com a equipe é o Bruno Henrique, foi o Bruno Henrique. Desde o dia 6 de julho ele não entra em campo, o empate 1-1 com o Cuiabá, então vai voltar a ser relacionado, viajar à tarde com a delegação para São Paulo. É uma grande possibilidade, quem sabe, de ocupar aquela faixa esquerda, embora não atue já há bastante tempo. E aí fica a dúvida, o Carlinhos, que não pôde atuar na Copa do Brasil, já tinha atuado pelo Nova Iguaçu, pode ser o centroavante no lugar do Pedro ou vai ser o Gabigol a jogar ali como, de fato, o centroavante da equipe? Cabe ao Tite organizar esse time para tentar manter a liderança. O Flamengo tem 40 pontos. Certo é que Fabrício Bruno vai estar no time, já que o Flamengo recusou a proposta do Rennes, da França. Bruno. Igor Dorileu conta tudo pra gente. Agosto, um mês que pode definir o 2024 do Flamengo, com partidas importantes pela Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Amanhã à noite, no Morumbi, os comandados de Tite jogam pela manutenção da liderança diante do São Paulo. Já temos um jogo muito em cima agora, que é um dia de descanso para quem jogou e recuperação, para poder avaliar o adversário, para trabalhar em cima, para ver quem tem condições de poder fazer esse jogo que já é no sábado, um jogo que vale muito, vale a continuação da nossa liderança na competição. Hoje mais cedo, no Ninho do Urubu, o elenco fez o último treinamento antes do duelo na capital paulista. A tendência é que Tite escale uma equipe mista, preservando alguns dos principais jogadores. Pedro e Luiz Araújo, suspensos, já são desfalques confirmados. Everton Cebolinha também fica no Rio de Janeiro, tratando uma lesão na coxa sofrida no jogo contra o Palmeiras. Vai ser mais um jogo muito pegado, muito difícil. Ver que o professor fala de quem vai jogar, quem não, que é o melhor para o grupo. E a gente fala muito entre nós, parte médica, preparador físico, todo mundo. O objetivo é um só, tentar continuar na liderança. E nosso time sabemos que todo mundo é importante, então quem está no banco, quando entra, faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor. Quem pode voltar a ajudar é o atacante Bruno Henrique. Ele está recuperado de uma entorse no tornozelo e deve retornar à relação quase um mês depois. Um elenco fortalecido, quase completo, em um momento crucial da temporada. Ai, meu Deus do céu, que delícia esse programa, esse intervalo aqui é bom. Se ficasse no é bombar de audiência. E a gente já perdeu o emprego. Olha aqui, Luiz Araújo titular, né? Acabou a história, né? Ah, ele tá fora. Não, pô. Tá suspenso. Tá suspenso, Tá ele Pedro. suspenso, é verdade. E ele recebeu aquele cartão que não era pra ter sido ele recebido. Porque o árbitro achou que fosse ele a ser substituído. Foi e foi ele foi reclamar com o Gerson, isso mesmo, ele tava pendurado isso mesmo. Putz, mas tá bom. Então pode ser o Bruno Henrique. BH, pô. Que vai voltar, né? Tudo indica que vai voltar. Mas é um jogo, assim, bem complicado pro Flamengo. É bem complicado, o São Paulo jogando em casa é forte. Mas o São Paulo vai botar o titular? O São Paulo não tá na Copa do Brasil. Não tá na Copa do Brasil. Então não tem jogo no meio da semana.
Não teve também agora nesse meio de semana. Então, teve a semana todo livre. mundo que eu ouvi falar vai poupar esse final de semana. Só quem joga. São Paulo e Goiás, gente. Copa do Brasil. E é verdade, tem São Paulo e Goiás. O São Paulo ganhou primeiro 2 a 0. Ganhou de 2 a 0. Passou na Amazon. Expulsaram o jogador do Goiás. Aí expulsão Mandrake do cacete. Mas provavelmente o São Paulo passaria já, né? Acho que pela bola dos dois times. Zubeldia, bom treinador, hein? Mas estava 0x0 o jogo. Tava 0x0. Não, o jogo estava enroscado. Foi no início do segundo tempo. A expulsão mudou um pouquinho a história do jogo. Mudou. Claro que muda, ainda mais que o Marcão é um cara de pegada, um marcador, primeiro homem do meio campo. Marca pra caramba, não ia ter aqueles espaços no centro da área do Goiás, como teve no jogo. Foi até de onde o Lucas chutou várias bolas, foi até o gol. Foi, o São Paulo jogou na terça também. Mas esse jogo, Bigode, vocês costumam dizer que é um jogo que, assim, dificilmente alguém vai ao Morumbi e vai vencer o São Paulo lá. Então é um jogo que se o Flamengo consegue arrancar 3 pontos lá, cara, é aquela gordura que diferencia dos outros. Até pelas ausências. Pelas ausências. Sem Pedro, que é o principal artilheiro do Brasil no ano, sem o Luiz Araújo, que tem sido decisivo. Mas tem Carlinho, Gabigol. Então, é torcer para que o Bruno Henrique volte bem, caso seja ele o escolhido. O escolhido para a vaga do Pedro entre bem, não seja te dá o Gabigol, uma saudadinha, Carlinhos. não? Você vê ali Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, tudo em campo. Não dá um flashback. A memória de 19. afetiva, ela é agradável. É. E às vezes um flashback é bom. Aí ia chegar nesse ponto, sexta-feira ele começa. Às vezes é bom. Não é. Ex-bom é estrogonofe, que é horrível. Mas quando Que você não é prato tem... principal. Olha só. Estrogonofe é acompanhamento, estrogonofe não tem carisma nenhum. Eu entendo, concordo com você perfeitamente. Só que, quando você está em paz com você mesmo, o flashback Mas flashback sempre machuca as pessoas. Não, os outros talvez, a mim não. Coração de Chicabon, geladinho. É isso aí, Fernando não pode nem falar aqui. Eu não tenho esse problema. Fernando eu sou bem resolvido. Fernando tá com a Vanessa há 40 anos. Se ele for falar de flashback, era tipo na jardim de infância, a garotinha que dava Não, o meu flashback é com ela mesmo. Nem lembra mais. Quer ver? Mas é bom a gente lembrar que o Flamengo tem tido um mau retrospecto lá no Morumbi. Sim. Alguns jogos, perdeu a Copa do Brasil lá. A gente entende Mas que foi empate, não é foi? um jogo... Foi, 1-1. Mas perdeu a Copa do Brasil. Tu não tava naquele jogo que o Júnior Bueno fez um gol contra do meio campo lá no Morumbi? Não, a minha história é pior ainda, porque eu senti no rachão antes do jogo, não viajei. Nossa. Cara, o Celso Roth queria matar alguém. Aí tava sempre, né? Tava aí um monte de gente querendo matar ele também. O quê? A gente atrás do gol aquecendo aqui, aí alguém meteu, o Rogério Ceni quebrou, tchuf. Aí a bola quicou, alguém protegeu o Baiano sozinho, ela quicou. O Rogério já tava reclamando que ninguém foi na bola, o Baiano meteu aqui, ó, do meio campo. Diegão... Acho que o Diego tava normal, ninguém esperava a bola por cima do Diego. Não, gol de São Paulo. Golaço mesmo. Quer ver, o Tite pode colocar em campo o Gabriel junto com o Carlinhos. Até pra poupar o Arrascaeta, preservar o Arrascaeta. Mas eu não sei se isso vai acontecer, não. Olha, ainda sobre negócios do futebol, né? No caso do Flamengo, o Flamengo recebeu uma proposta do Rennes, da França, para vender o Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno já teve proposta da Premier League, da Inglaterra, né? Agora do Rennes, da França. Ele declinou, né, ao convite do time da Premier League. Qual que era o clube mesmo, Mussu? É o Nottingham? Era o Nottingham. Era o Nottingham, né? Acho que era. Vou checar aqui para a gente ter a certeza, mas ele não quis jogar na Premier League, agora chegou a proposta do futebol francês e dessa vez quem recusou foi o Flamengo. O Flamengo não quis aceitar a proposta de 14 milhões de euros. West Ham. Boa, Eugênio. Então eram 12 milhões e meio de euros, né, a proposta do time francês, cerca de 85 milhões de reais. Os valores não foram aceitos, então o Fabrício Bruno, até segunda ordem, permanece no Flamengo, né? Tá fazendo de novo uma grande temporada. E também acho que é um pouco o retrato de uma alteração do mercado brasileiro. A gente ainda é um mercado exportador, produtor de matéria-prima, exportador, especialmente dos jovens e dos jovens com maior projeção de carreira, né? Isso. Aqueles que se projeta que vão jogar nas principais clubes europeus, nas principais ligas. Porque aí é um sonho do jogador, é uma ambição do jovem e os valores em geral são impossíveis de você lidar. Agora, há um outro padrão de jogador que, primeiro, ele já hoje os clubes com maior orçamento do futebol brasileiro, eles têm um nível salarial bastante competitivo, bem alto. Sim.
E é interessante, e os clubes aqui são capazes de oferecer a eles planos de carreira que são interessantes, como ser protagonista, jogar os principais jogos e disputar os principais clubes, os principais títulos do país e do continente. Eles podem fazer, às vezes você vai encontrar alguns que vão ter o sonho de fato de viver uma experiência fora, mas não é qualquer proposta que vai ser atraente a ponto de tirá-lo daqui, ou não é qualquer proposta que vai fazer com que clubes com capacidade competitiva no mercado, como é o Flamengo, como é o Palmeiras, por exemplo, que eles vão ceder a qualquer proposta de compra. Essa decisão do Fabrício Bruno, ela me parece mais natural do que a primeira, né? Porque você rejeitar uma proposta do West Ham para jogar na Premier League, né, que é a liga mais famosa, a NBA do futebol hoje em dia, é mais difícil, porque é o suprassumo do futebol, mas né? Agora também os valores para jogar na também, França, né? Isso. Mas eu gostava que a proposta que tinha sido aceita pelo Flamengo era um pouco pior do que essa atual, que ela é um pouco maior. Os franceses ofereceram um pouco mais de dinheiro do que os ingleses. O Flamengo dessa vez não aceitou. Essa até entenderia mais a decisão do Fabrício Bruno, se chegasse aí e ele tivesse a decisão de não ir, do que a primeira, né? Porque parecia uma oportunidade única para um jogador que tem 28 anos de jogar na maior liga do mundo. Não é comum na cidade? Não é comum, não é comum. Mas num também, time competitivo. Né? Mas também é comum ele receber e ter propostas e procura pelo nível que ele está jogando. E aí foi para a seleção e foi bem. E o trabalho do empresário também, de certa forma, não é que ele fica batendo de porta em porta, mas os empresários, eles viajam, ele troca ideia. Então, naturalmente, você fala dos atletas que você tem. Isso mostra realmente o valor desse atleta, que por isso que o Flamengo ficou feliz de ficar. E o que o Mansur falou é super atrativo, você está num baita do clube, para que eu vou sair para uma outra coisa, de repente aos 28, para 29 anos, construir uma carreira lá fora, sendo que financeiramente não vai ser tão melhor. Tem gente que está em times menores lá fora que quer vir jogar no Flamengo. Sim. E ele não quer fazer esse caminho, a princípio é o que está aparecendo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, se o assédio vai continuar em cima do zagueiro.